E chegamos nessa semana no Breakpoint e nós decidimos fazer um Breakpoint um pouco diferente, já que lançamos nessa semana, né? Foi nessa semana mesmo, a terceira edição da pesquisa salarial do Código Fonte TV. Estamos no terceiro ano e a gente quer contar um pouco aqui do que a gente fez nas outras edições e o que a gente vai fazer nessa. A gente já falou isso num vídeo dessa semana do Código Fonte TV, mas a gente conta um pouquinho mais de bastidores, né? Exato. Acho que como surgiu a ideia da pesquisa, né? Acho que foi numa conversa entre eu e Gabriel. Gabriel, principalmente, que surgiu com essa ideia. E justamente porque nós precisávamos de dados. A gente sempre recebe muitas pessoas perguntando: mas quanto ganha? Qual a diferença entre São Paulo, capital, e quem trabalha, às vezes, numa região norte, nordeste? E nós não tínhamos uma fonte muito precisa de onde buscar tudo isso, né? E foi justamente quando a gente decidiu, poxa, mas se a gente tem um público já, né? Vamos criar o nosso próprio projeto de pesquisa. E aí, já na primeira pesquisa, deu bastante certo. A gente não expôs muito para vocês, mas deu muito problema internamente para a gente conseguir fazer. Por conta da pandemia, inclusive. A gente teve... a minha mãe, inclusive, ficou doente, foi lá para casa. Então, todas as datas que a gente tinha definido para lançamento, deu tudo errado. A gente não conseguiu fazer o site a tempo, não conseguimos coletar, fazer a contabilização a tempo. Então, muita coisa acabou ficando de fora nessa primeira pesquisa, né? Tanto é que o período em que nós coletamos os dados da primeira pesquisa foi, acho que, de 3 ou 4 meses, né? Foi um período bem longo, justamente porque nós começamos no intuito de lançar os resultados no início do ano seguinte. E tudo acabou ficando tumultuado. E na segunda edição, não tivemos esse problema, mas ainda assim tivemos um outro problema, né? Foi na época em que nós tivemos as chuvas em Petrópolis, onde nós morávamos, e que também acabou atrapalhando ali justamente o momento em que nós iríamos fazer toda a divulgação e a parceria com outras pessoas para fazer a divulgação de novos insights. Então, além de todos aqueles que a gente já tinha trago, de algumas perguntas novas, né? Porque da primeira para a segunda edição, assim como para a terceira também, nós recebemos muitos feedbacks positivos e muitos feedbacks interessantes de novas questões que poderiam estar ali, de novos insights que nós poderíamos tirar. Então, existe ali um número diferente de perguntas, né? E tem crescido justamente para a gente abraçar um número maior de informações. E a gente coleta todos os insights que vocês colocaram, mas a gente também tem que pensar no lado de quem vai responder. Por exemplo, teve pessoas que falaram assim: poxa, podia perguntar sobre isso. Ok. Aí, no comentário seguinte, estava assim: caramba, tem X perguntas, nossa, é muita coisa. Então, é difícil a gente agradar todo mundo. A gente sabe que a gente tem que olhar todas essas informações e nós também temos que verificar se para aquilo que a gente está solicitando, aquilo para a gente, pessoalmente, é relevante também, né? Todo esse processo não é fácil, leva tempo. E nessa terceira edição, a gente quer explorar, sim, o maior número de insights possíveis dentro da pesquisa. Então, por isso, a gente até abriu para profissionais que queiram nos ajudar nesse sentido, que sejam profissionais de dados, entendam aí de estatística, para a gente poder fazer esse tipo de insight. E aí, a gente abriu, inclusive, no Código Fonte TV, você pode mandar o e-mail, se você quiser contribuir conosco, para contato@códigofonte.com.br. E aí você manda para a gente o seu currículo, os seus conhecimentos. Obviamente, a gente não vai fazer, o projeto é interno aqui do Código Fonte, a gente não tem como pagar, né, para a pessoa, mas a gente vai dar crédito total para quem quiser nos ajudar com a pesquisa. Nas pesquisas passadas nós tivemos algumas pessoas tentando nos ajudar, mas acho que por conta dessa diferença de timing aí acabou tendo problema. Teve um rapaz super legal que ajudou a gente bastante no início, mas aí depois ele também teve problemas no trabalho, enfim, o trabalho puxou um pouco mais, ele não conseguiu nos ajudar. Então, dessa vez nós estamos abrindo novamente essa oportunidade para quem tiver interesse. Nós vamos receber todos esses e-mails, vamos coletar e vamos selecionar ali algumas pessoas que possam nos ajudar, né? Porque também não dá pra gente deixar para todo mundo ajudar, senão vira uma loucura. Não, a gente não consegue administrar isso. E as pessoas até perguntaram pra gente: por que vocês não abriram os dados brutos, né? Da primeira vez, a gente ia fazer isso, tá? Mas o que aconteceu? Nós fomos consultar, aí um outro bastidor nosso, fomos consultar um advogado, justamente porque na época tinha acabado de sair a LGPD, então a gente queria saber se colocar esses dados brutos ali poderia, de alguma forma, dar problema ou não. E aí ele falou assim: olha,
Não dá para bater o martelo, mas ele já tinha visto, por exemplo, casos de dados anônimos que deram para desanonimizar. Né? Então ele falou assim, olha, na dúvida, não deixa aberto, bota só os dados consolidados, porque aí dessa forma não tem Não errado, tem problema, né? porque Ainda mais como estamos falando aqui de salários, né? Uhum. E como a gente já falou aqui, deu para perceber, a pesquisa é feita de forma anônima. Então, você tem que estar logado ali no Google, mas a gente não recebe essas informações. É só uma forma que a gente encontrou de uma pessoa não responder ali mais vezes, 200 vezes o mesmo questionário. Mas o e-mail que você usa para autenticação não vai para o formulário, tá? Ele não fica, na verdade, armazenado na planilha lá depois com os resultados. Então, fica tranquilo, tá? Que isso não vem para a gente.